Dia, bom dia, queridas, queridos que nos acompanham no Devocional Eleva a Minha Alma, aqui pelo Casas Dignas, que desejam elevar a sua alma, buscar a presença do Senhor, entrar em contato com seu Pai. Estamos aqui novamente juntos, para conduzir a nossa alma para a busca por Deus. E é muito bom estarmos aqui logo de manhã, buscando a sua presença, a sua direção, o pão que nos alimenta, o pão que nos sustenta, que é a palavra que sai da boca de Deus. Bom dia, queridas. Bom dia, Clarice, Laurinelli e irmão Walter, Marizene, Lise, Elilde. Bom dia, muito bom estar com vocês novamente nessa busca pelo Senhor, essa busca por elevar nossa alma, por colocar nossa alma para olhar para o alto, buscar as coisas do alto, onde o Senhor está. E hoje, estava olhando, a gente já concluiu o primeiro livro dos Salmos. Ele tem algumas divisões de livros, acho que são 5, se eu não me engano. Nós vamos começar hoje o segundo livro de Salmos e vamos ler 2 salmos hoje, porque ao procurar um pouco de informação sobre o Salmo 42, eu descobri que todos entendem que esses salmos, eles são 42 e o 43, eles eram um só salmo, eles têm o mesmo refrão e eles devem ser lidos juntos. Então nós vamos ler o 42 e o 43. Outra coisa, outra novidade é que esse salmo é um salmo dos coraitas, mas muita gente, quando fala do refrão desse salmo, se refere a Davi. Eles têm um estilo parecido, ao escrever. Quem foram os coraitas? Qual é a informação que a gente tem desses coraitas? Então a gente vai saber que os coraitas, eles eram os filhos de Corá. Corá foi um homem lá no tempo de Moisés que se insurgiu contra a autoridade de Moisés e levou mais algumas pessoas junto com ele. Ele afrontou Moisés, ele falou: toda a Assembleia é santa, porque só você que tem contato com Deus, só você que fala com Deus? Não, a gente não quer isso aqui. E eles se insurgiram contra Moisés, dizendo que queria o lugar. Moisés e Arão oraram e falaram, fizeram, entre aspas, um duelo. Isso está lá em Números 16, quem quiser ler direitinho. Fizeram assim, entre aspas, um duelo espiritual. Falaram: amanhã nós iremos ver, volte aqui nesse mesmo lugar, que nós iremos ver quem de fato o Senhor escolheu, quem de fato tem buscado ao Senhor, quem de fato recebeu essa autoridade do Senhor. E no outro dia eles, tem muito detalhe no texto, né? Mas no outro dia eles estavam lá e aí Moisés e Arão clamam ao Senhor. E o que acontece é algo surpreendente. A terra se abre debaixo dos pés de Corá e de todos que estavam juntos com ele. E toda a população de Israel vê eles descendo, sendo engolidos pela terra. E ouve os gritos de desespero. A Bíblia fala que a sepultura abriu debaixo dos pés deles e engoliu esse povo todo vivo. Eles desceram a sepultura vivos. É isso que a palavra fala sobre eles.
não só eles, mas as suas coisas, as pessoas da sua família que estavam também envolvidas nessa rebelião, todos foram engolidos. Mas existe um versículo que diz que os filhos de Corá não morreram. Eles ocupavam uma posição, né? Tinham uma função em Israel. Eles eram levitas, cantores. E esses filhos de Corá, esses coraitas, esses descendentes desse homem que se insurgiu contra a autoridade estabelecida por Deus, que foi Moisés, Arão, são os responsáveis por escrever o Salmo 42 e o Salmo 43. Então, realmente, como Clarice colocou aí, é muito forte. A experiência que esses homens tiveram, eu tenho certeza, né, de ver a sua família, de ver o seu pai, seu avô ser engolido pela terra por terem se inflamado contra um homem de Deus. Com certeza é algo forte, é algo que tem uma direção nessa escrita desse salmo. Eu acredito que aquela experiência mudou de algum modo, né, a vida deles, a forma como eles olhavam para as coisas. Com certeza, a posição de um pai, ela é observada por um filho, né? E eles devem ter ficado esperando a conclusão daquilo ali. Enfim, essa foi a conclusão. E o Salmo 42 diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa. Contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade.
Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bom dia, Luísa! Vocês conseguiram identificar o refrão desses 2 salmos, que fazem dele um só? Escreve aí para mim. Qual é o refrão desse salmo? Então, nós podemos perceber, enquanto vocês escrevem, tá? Que havia aqui nos coraitas um conflito interior, né? A gente pode perceber bem forte esse conflito. E conhecendo a história familiar deles, é possível ver traços daquele momento, daquela situação, quando a gente lê esses 2 salmos. A gente pode perceber que eles estão de fato em conflito aqui. As lembranças daquele momento, as lembranças daquele dia, fala muito forte à vida dos coraitas. Muito bem, então já estou vendo aí que está todo mundo acertando. Isso. E Lise colocou espera em Deus, e é também, tá? Porque é todo o texto. Porque está tão abatido a minha alma, porque está tão triste a minha alma. Espera em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. A gente já falou do que significa esperar em Deus, né? Esse é o refrão desse salmo. Porque está abatido a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então a gente pode ver, imagina como os dias que se seguiram aquela cena de ver pai, mãe, outros parentes serem sugados pela terra, como essas pessoas que ficaram, como esses filhos que ficaram, não se sentiram, eles que eram os cantores, eles, como ele mesmo fala aqui, né? Eu não sei quantos que sobraram e quantos que escreveram, mas está no plural, os coraitas. Então, como que eles se sentiram logo depois daquela cena? Como que a gente se sente depois de uma tragédia, depois de presenciar uma tragédia? É algo traumático. Se a gente vê alguma cena de pessoas que não são próximas a nós, não eram conhecidas, a gente presenciar um acidente, um assassinato, qualquer coisa do tipo, nós ficamos alguns dias abalados com aquela cena, muitos até ficam traumatizados, por conta disso. Então imagina, você vê familiares seus sendo tragados. Como estava o coração dessas pessoas para poder escrever esse salmo, né? Eles que eram aqueles que conduziam o povo ao louvor a Deus. Eles falam que saíam conduzindo a procissão que ia para a casa de Deus, que ia para o tabernáculo. Eles estavam envolvidos no culto a Deus. E de repente veio uma cena daquela. E em todo lugar tem isso, né? Não deveria ser diferente no meio do povo de Israel. Aliás, a gente sabe que não era, porque eles sempre estavam reclamando alguma coisa de Moisés, dizendo que queria voltar para o Egito, que estava com saudade das cebolas.
Enfim, então a gente imagina que também tinha os adversários que vinham falar com aqueles filhos de Corá que tinham ficado. Você ficou por pouco, é porque você não estava perto do lugar onde seu pai foi engolido. Você também é igual a ele, vai se rebelar também contra Deus. Então, tudo isso estava no interior dessas pessoas. Esse conflito todo estava no interior deles. Mas é interessante, tem um texto, tem o 7 também, só lembrei agora, que ele diz: um abismo chama abismo. Então imagina, às vezes a gente sempre repete esse texto: um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo, no sentido de que uma coisa ruim vai chamar outra, de que terá consequências, né? De que um pecado vai atrair outro, de que um erro atrai outro. Então, só que eles viram o abismo se abrir. Eles viram de fato o abismo sugar, chamar. E ele diz que um abismo, eles estão falando aqui, um abismo chama outro abismo. Eles viram o poder de Deus. Trouxe, de algum modo, temor a esses homens. E eles estavam nesse conflito. Eu sou de Deus, eu não sou. Muitos falam: cadê seu Deus? Será que é esse mesmo? Mas o interessante e o ponto que eu quero trazer para a gente, aplicação prática para as nossas vidas agora, é como ele começa, como é que eles começam esse salmo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nossa, que forte esse texto. A alma ter sede de Deus, mas não era qualquer Deus. Ele tinha sede do Deus vivo. E é muito oportuno a gente falar que não era qualquer Deus, porque nesse tempo havia, né, vários deuses eram adorados. Tinha Deus para todas as coisas, tinham vários deuses. Mas esses caras que viram sua família ser engolida pela terra por se rebelarem contra Deus e contra homens de Deus, isso trouxe ao coração deles uma sede, um desejo, uma falta grande de saber, de conhecer quem era esse Deus vivo, esse Deus que podia todas as coisas. O coração deles, a alma deles ansiava por Deus. E ele começa o salmo dizendo isso: a minha alma tem sede de ti, a minha alma precisa de ti. O Deus vivo, eu preciso do Deus vivo. E aí ele vai pontuando como a alma dele está abatida, conhecendo o motivo, é fácil de entender e da gente se colocar nesse lugar de empatia. Por que você está abatida? Gente, depois de ver tudo que eles viram, depois de passar pelo que eles passaram, depois de começar a serem julgados também, como que a alma deles não ia estar abatida? Como que as outras pessoas não iriam dar razão, né, a eles de estarem mesmo tristes? Não, tem razão de você estar assim, triste, prostrado, fique assim. Mas os coraitas começaram a lutar contra aquele sentimento e a colocar a alma deles no lugar que ela tem que ocupar. E aí era onde eu quero chegar nessa manhã. Nós somos três, né? Assim como o nosso Senhor é três, nós também somos corpo, alma, espírito.
Muitas pessoas, muitas religiões confundem um pouco e dizem que espírito e alma é a mesma coisa, mas não são. O corpo é o que nos dá o contato com esse mundo físico, né? Então, nosso corpo, ele tem necessidades próprias, fisiológicas, ele sofre a intempérie do tempo, da passagem do tempo, vai envelhecendo, criando rugas, vai ficando mais fraco, sente dores. Esse é o nosso corpo, é o que precisa da comida, da água, para sobreviver, onde estão os nossos órgãos. Esse é o nosso corpo. O corpo, a divisão entre corpo e a parte mais espiritual é fácil. A gente consegue discernir isso, especialmente quando alguém morre. Nós entendemos e falamos, ali está o corpo daquela pessoa. Algo saiu dela, a vida saiu de dentro dela. E essa vida que sai de dentro dela é a alma. A nossa alma é a sede das emoções. A nossa alma é onde nós temos os sentimentos, né? Então, tudo que a gente sente, a emoção, o racional também, né? A lógica, ela está na nossa alma. E o espírito é aquele que nos liga a Deus, que faz com que a gente tenha contato com o Senhor. Quando houve a queda do homem e da mulher lá no Jardim do Éden, então o que é que aconteceu? O espírito de Adão e Eva, e aí passou para nós, o espírito ele automaticamente adormeceu. O espírito automaticamente morreu. A palavra diz, né, que se eles comessem, Deus advertiu eles que se eles comessem, certamente eles iriam morrer. E de fato, eles morreram. A morte entrou, o corpo físico foi danificado, mas eles ainda passaram um tempo na terra. Mas o espírito que tinha contato com Deus, que entendia quem era Deus, automaticamente morreu. E a gente percebe isso quando Deus chama, Deus vem para ter a comunhão diária com o casal e pergunta, Adão, onde estás? E ele responde, eu estava nu e me escondi. Ele perdeu a sensibilidade de quem era Deus. Se ele tinha contato com esse Deus o tempo todo, então por que naquele dia ele entendeu que estava nu e teve vergonha de estar com Deus? O espírito estava adormecido, estava apagado. E quando o espírito não está ocupando o lugar, o espírito que Deus nos deu, né, que tem o contato com o Espírito Santo dele, não está no lugar, a alma toma esse lugar. Acontece que a alma ela é destrambelhada. Ela não foi chamada para ser líder. Ela foi chamada para estar submissa ao Espírito. A alma é aquela que faz a ponte entre o físico e o espiritual. A alma ela tem a função de interpretar o que o corpo sente, o que a gente vê, o visual aqui, o que está visível, o que é que o corpo sente, e ressignificar aquilo, né? Dizer se doeu, se é bom, se não é, mas também é função da alma interpretar o que o nosso espírito em contato com Deus entende dessa comunhão, o que ele recebe dessa comunhão e lançar para o corpo, para que haja uma aplicação prática na nossa vida. Era tranquilo o funcionamento disso e é tranquilo se o ser humano tem um contato com Deus, se o ser humano busca a face do Senhor. E a nossa alma, ela ficou, de fato, com essa sede de Deus, com esse anelo por Deus, porque ela continua tendo e interpretando os fatos que acontecem para fora, mas ela perdeu o que acontece para dentro, que é o espiritual, onde o espírito está. E quando ela fica nesse lugar,
em que ela não tem o contato do espírito, a informação do espírito para passar ao corpo, aí sim ela se destrambelha, né? Gosto de falar assim, ela fica doidinha, destrambelhada, ela fica sem a sintonia correta, né? E aí começa a lançar o que ela acha. Sabe quando a gente fica perdido em algum lugar, muito confuso, sem saber o que fazer e começa a colocar os pés pelas mãos? É assim que a nossa alma sem contato, é assim que a nossa alma fica quando o nosso espírito não tem contato com Deus. Quando o nosso espírito não busca a face do Senhor, não se aproxima do Pai e traz essa comunhão para dentro de si. Quando Jesus veio, ele disse que estava consumado, ele colocou o seu Espírito Santo em nós, ele falou que essa quebra já havia sido rompida e que todo aquele que crê, que desejar, que buscar, vai ter a comunhão, sim, com Deus, né? Então teve restaurada essa ponte da comunhão com Deus. O Senhor Jesus nos garante, pelo seu sangue, o livre acesso à presença do Pai. Mas não é assim algo automático, é uma busca. Nós temos que caminhar para isso. Então, quando nós caminhamos para isso, quando nós dizemos que aceitamos, que queremos essa comunhão com o Senhor novamente, iniciamos o nosso processo, o esperado é que a gente vá colocando a alma no lugar. A nossa alma ela está há muito tempo no lugar de liderança, então ela vai gritar, né? Ela vai espernear. Ela não é tão educadinha assim, não é uma criança que faz birra. A nossa alma é uma criança que faz birra. Então ela vai gritar, ela vai espernear no início, ela vai dizer que não quer, que não tem vontade, que é ruim ler a Bíblia, que não entende nada, que na hora do momento de oração ela vai jogar um monte de pensamento na cabeça, enquanto a gente está orando, daqui a pouco a gente está pensando na conta que tem para pagar, no cadastro do sapato que não amarrou, na roupa que está no varal que tem que tirar. Então ela vai lançar muitos pensamentos, porque ela está acostumada a estar num lugar que não é o dela. Ficou muito tempo ali e ela está acostumada a ficar. Mas aos poucos, à medida em que o nosso contato com Deus vai ampliando, aí ela vai entendendo qual é o papel dela dentro de nós. Por isso, Davi falou, né, de elevar a alma. E por isso também os coraitas, apesar de terem passado por um trauma grande que afetou a sua alma, que fez com que a sua alma ficasse abatida, entristecida, ele não permite que a alma ocupe o lugar que não é dela. Ele lembra a alma dele que ela tem sede de Deus, que ela precisa desse contato com Deus para amadurecer, para se tornar, deixar de ser a criança birrenta e atuar da forma correta. Muitos dizem, já ouvi muitas pessoas falando isso, que a nossa alma não presta. Bom dia, Eni, dizem bom dia, mãe. A nossa alma não presta, né? Assim que deve ser jogada fora. Não, não é. O Senhor veio para tornar a nossa alma vivente, né? Trazer o Espírito vivificante para nós. Se ela estiver no local certo, se ela estiver conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela é algo que vale a pena. O Senhor lutou por cada alma. É pela alma que o Senhor lutou. E quando nós morremos, a nossa alma sai, vai para Deus, né? E é essa alma que vai receber um corpo espiritual que tem acesso à presença do nosso Pai, né? Vai discernir todas as coisas, vai olhar
não em parte mais, vai conseguir ver. Mas nós temos esse caminho de educar a nossa alma. Não permita que a sua alma fique em um lugar onde ela governe, onde você seja entregue às suas emoções. Eu quero, eu vou. Hoje eu estou triste, então não vou buscar a Deus. Eu estou triste, eu vou ficar em cima da cama prostrado. Lembra sempre como esses irmãos fizeram. Mesmo em meio a um trauma tão grande que eles passaram, a uma situação tão difícil, eles lembraram o tempo todo a sua alma. O problema da sua tristeza, o problema da sua agonia, da sua instabilidade, minha alma, é porque você tem sede do Deus vivo, e só tendo contato com o Deus vivo pelo Espírito é que você vai entender a sua função, o seu papel. Então espere em Deus. Por que você está abatida, minha alma? Espere em Deus, porque aqueles que esperam em Deus renovarão as suas forças, voarão, correrão, não se cansarão. Espere em Deus. Essa é a mensagem. E lá no final, lá no 43, 4, ele diz que depois que a alma compreender isso, né, depois que a gente tiver educado a nossa alma, ele diz, ele inicia, né, falando quando que eu poderei me apresentar a Deus, quando que eu poderei me apresentar, mas no 4 do 43 ele fala, depois que eu conseguir atravessar essas dores, essas lembranças, as trevas que há em mim, enquanto espero por ti. Lembra do cântico que eu falei ontem? Enquanto espero por ti, vem e me ajuda a atravessar as trevas que há em mim. Quando ele consegue atravessar as trevas que há nele, o 3 fala, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Só a luz do Senhor pode nos guiar nas trevas que há em nós. Só a verdade do Senhor pode fazer ser aqueles que vão nos conduzir para a entrada do seu santo monte. E aí ele diz, depois que eu passo por isso, depois que eu atravesso as trevas que há em mim, depois que eu consigo educar a minha alma, fazer ela entender qual é o papel dela, qual é a função que ela deve interpretar a comunhão e trazer para o corpo a parte prática, né? Como praticar aquilo que recebeu do Senhor. Aí ele vai ir ao altar de Deus e ele fala que chegando no altar de Deus poderia pedir tanta coisa, poderia falar tanta coisa, mas ele diz, a fonte da minha plena alegria. Ele é a fonte da nossa plena alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos fortalece. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos ajude a conduzir a nossa alma em seus caminhos, a não se entregar quando percebermos que ela está destrambelhada. Lembrem-se que ela, se você já tem praticado contato com o Senhor, se você já tem buscado essa intimidade com seu Pai, a sua alma também pode te indicar, né? Pode trazer o caminho daquilo que Deus quer comunicar. Nem toda tristeza da alma é por conta da carne. Pode ser uma tristeza que o Espírito está comunicando para que a gente busque mais ao Senhor, entenda alguma direção. Mas se você entende que a tristeza da sua alma é apenas porque ela está ocupando um lugar que não é dela, lembre o tempo todo que ela precisa do Deus vivo, ela precisa do Senhor. Coloque cânticos de louvores, traga a palavra de Deus, mas não permita
que a sua alma domine e fique num lugar que não pertence a ela. Amém. Vamos orar. Ó Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesse mundo e Jesus disse que aqui nós teríamos aflições. Senhor, muitas são as tribulações que um justo pode enfrentar, mas o Senhor de todas nos livra. E o Senhor falou que tinha vencido o mundo, que o Senhor venceu o mundo. Ah, Senhor, nos ajuda. Queremos, Senhor, elevar nossa alma a Ti e dizemos à nossa alma: espere em Deus, ainda o louvaremos. Toda a tua angústia, ó minha alma, é porque você tem sede de Deus, você tem sede do Deus vivo. Busque a presença do Senhor, busque a sua face. Ó Senhor, ó Jesus, ajuda-nos a lidar com as tristezas, com as angústias, com os momentos que nos sentimos abatidos. Ajuda-nos, Senhor, a viver com essas emoções que são inerentes do ser humano, que são necessárias também para nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocar tudo no lugar correto, diante do Teu altar. Envia a Tua luz e verdade, Senhor, que nos guiarão para chegar ao Teu santo monte, no lugar da Tua presença, Senhor. Porque Tu és a fonte da nossa plena alegria, ainda que estejamos abatidos, atribulados, perseguidos. Ó Senhor, sem forças, mas o Senhor é a fonte da nossa plena alegria. A Ti buscamos, sacia-nos, Senhor. Sacia-nos, Senhor. Pai, eu abençoo cada um que tem acompanhado essa série de devocional. Ó Deus, para que seja perceptível a sua sede por Ti, Senhor. Ó Deus, que eles entendam, eu tenho sede de Deus. E que comece a busca por Ti, que é a fonte de águas vivas, ó Pai. E que o Senhor sacie a sede de cada um. Ó Pai, santo e bendito é o Teu nome, é o que eu te peço nessa manhã do dia 15 de setembro de 2021. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada pela companhia de vocês. Que Deus abençoe e nos guie com a sua luz e a sua verdade, para estarmos constantemente diante da sua face. Um beijo. Até amanhã.